Muito bom dia, Good morning. é muito bom estar de volta aqui com vocês, irmãos. It's a pleasure to be here again with you, all of you. Eu primeiro gostaria de lembrar a todos que continuassem em oração pelo Rio Grande do Sul, do First Brasil. of all, I would like you to invite you to keep praying for Rio Grande do Sul, a place in Brazil. O Steven já colocou no grupo que a situação lá está difícil, realmente está. Stephen has already put in a group that the situation over there is really bad. A gente tem acompanhado os noticiários e realmente é muito triste ver as pessoas perdendo tudo, As we can morrendo. see on the news, it's very sad to see everybody losing everything. Ok, vamos continuar orando por isso, ok? Let's continue to pray with all of them. E se acharem um meio de ajudar, um meio seguro de ajudar também, seria bom. And if you find a secure way of help, it's very welcome. Ok. Hoje nós vamos pensar sobre, continuando o estudo de João, nós vamos pensar no texto de João 11, de capítulos dos versículos 45 a 54. Today, continuing the study, we will look at John 11:45 to 55:7. O título que eu dei para essa meditação foi A Religião que Mata. The title of this sermon today is The Religion That Kills. Por favor, abram comigo aí, os irmãos de língua portuguesa. Eu vou ler em português, João 11, de 45 a 54. Please open in John 11:45, the Brazilian people. E está projetado ali na tela The em Brazilian, but the inglês. Portuguese people, but we projected in English over there. João 11, de 45 a 54. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por esta razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Can we read together, please? John 11:45 is projected over there. Therefore, let's read. Therefore, many of the Jews who had come to visit and see that Jesus did believe in him, but some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. Then the chief priests and Pharisees called a meeting of Sanhedrin. What are we accomplishing? They asked. Performing many signs. If we let him go on like this, everyone will believe in him. And then the Romans will come and take away both of our temple and our nation. Then one of them, named Caiaphas, who was the high priest that year, spoke up. You know nothing at all. You do not release that it's better for you that one man will perish. He did not say this on his own.
But as high priest that year, he prophesied that Jesus, who died for the Jewish nation, and not only the nation, but also for the scattered children of God, to bring them together and make them one. So from day one, plotted to take his life. Therefore, Jesus no longer moved about publicly among the people of Judea. Instead, he withdrew to a region near the wilderness, to a village called Ephraim, where he stayed with his disciples. Thank you. Sempre ouvimos falar de grupos extremistas que matam achando estar prestando um serviço a Deus. We always hear about extremist groups that they kill thinking that they're pleasing God. O acontecimento mais recente, que ainda repercute, foi o Sim. ataque do grupo terrorista Hamas a um vilarejo em Israel. Recently, we heard about the attack from Hamas, a group of terrorists against the Israeli people. Que desencadeou a mais recente guerra na região da Palestina. That's how we now, which triggered the most recent war in the Palestine region. Mas a verdade é que até a chamada religião cristã usou violência em nome da fé. But the truth is that even the so-called Christian religion used violence in the name of faith. Por exemplo, lembramos das cruzadas que promoviam guerras, destruição e morte para defender o domínio cristão. For example, we have the Crusades, which promoted wars, destruction, and death to defend and maintain the territorial domain, so-called Christians. Entendendo de forma errada aquilo que Cristo propôs para os seus seguidores. In total misunderstanding about what Christ proposed for his followers. No texto que nós acabamos de ler, In the text that we just read, de forma semelhante, vemos líderes religiosos da época de Jesus se reunindo exatamente para elaborar um plano para matá-lo. in a similar way, we see religious leaders just time meeting of Jesus, time meeting exactly to devise a plan to kill Jesus. E eles se reúnem de forma urgente. And they come together fast. Na visão deles, Jesus precisava ser eliminado. In their way, Jesus had to be eliminated. Interessante que essa urgência acontece logo depois de um grande milagre. It's interesting that this urgency happens after a great miracle, Que foi a ressurreição de Lázaro, que Stephen pregou na semana passada. which was the resurrection of Lazarus that Stephen preached last week. Por que essa reunião tão urgente? Why this meeting so urgent? Por que a decisão extrema de eliminar Jesus? Why they were so eager to eliminate Jesus? Em primeiro lugar, nós vamos ver a religião que mata por falta de entendimento. In the first place, we're going to think about the religion that kills because of misunderstanding or lack of understanding. A ideia de tirar a vida de Jesus não surgiu naquele momento ali. The idea of kill Jesus, take away his life, didn't happen at that moment. Vamos mostrar alguns textos que estão no slide 3. We are going to see some text will be projected on it. Eu só vou ler em português, He will read in Portuguese. para ganharmos tempo. Read in Portuguese, so you read in English, so we can. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Em Mateus 12:14. Isso aconteceu quando Jesus curou o homem da mão ressequida no sábado. This happened when Jesus healed the man with a withered hand on the Sabbath. E outro versículo, por esta razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. And another reason they want to kill Jesus because Jesus cured and healed on a Saturday. Isto porque Jesus curou um homem paralítico no tanque de Betesda. That's because Jesus
healed the paralytic at the pool of Bethesda. E esse homem carregou a sua maca. And this man carried his mattresses, his mat. Ou seja, ele trabalhou no sábado. For them, he was working on Saturday. Eles não tinham entendimento da palavra de Deus. They didn't have the understanding of the word of God. Na verdade, eles dificultavam a palavra de Deus. In reality, they make difficult for the people to. É certo, por exemplo, que Jesus deu o sábado para o homem, para o descanso, como ele assim descansou. We know that Jesus separated this Shabbat, the Shabbat for people to rest. He separated one day of the week for the people to rest, which was called Shabbat. Mas eles criaram regras e mais regras sobre como isso deveria ser feito. But they developed many rules how this will be supposed to be done, Dificultando muito a vida das pessoas. making the people lives very difficult. E fazendo com que as pessoas se afastassem mais da vontade de Deus. And this will draw people away from God, from the will of God. Mas aqui nós vemos que o assunto naquele momento, logo após a ressurreição de Lázaro, se torna urgente. But now we can see that the matter about Lazarus' resurrection became urgent. Nós vemos aí no versículo 45, por exemplo, por quê? We can see in the verse 45 why. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Many of the Jews who had come to visit Mary, seeing what Jesus had done, believed in him. A primeira consequência do grande milagre da ressurreição de Lázaro foi muito positiva. The first consequence of the great miracle of the resurrection of Lazarus was very positive. Em primeiro lugar, Deus Pai foi glorificado no Filho. First of all, the Lord Father was glorified in the person of the Son. E em segundo lugar, pessoas que não criam passaram a crer em Jesus. In the second place, people who were previously unbelievers started to believe in Jesus. Aqui nós vemos talvez a primeira lição que podemos aprender. From this text, we can learn a first lesson that I'd like to share. Se somos seguidores de Jesus, precisamos sempre questionar se as nossas atitudes estão glorificando a Deus. If you are Jesus followers, we need to question ourselves whether our attitudes are glorifying Jesus. E abrindo caminho para que as pessoas creiam em Jesus. And make the way so people can believe in Jesus. Quando glorificamos a Deus com a nossa vida, when we glorify God with our lives, as pessoas ao nosso redor são impactadas. the people surrounding us, they are impacted. O caminho para Jesus é aberto. Well, the way to the Lord, to Jesus, is open. Em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, 1 Corinthians 10:31, diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. E a glória de Deus é que as pessoas creiam em Jesus, no seu Filho. And Jesus' glory is that the people believe in Jesus. Então, a nossa vida precisa facilitar o caminho das pessoas para Jesus. We need to make easy the way for the people to come to Jesus. Bem, vimos que a religião que mata por falta de entendimento. So we saw about the religion that kills because of lack of E understanding. mais um ponto que eu gostaria de meditar com vocês And there's another topic that I would like to meditate with you. a religião que mata por falta de compaixão. The religion that kills for lack of compassion.
Nos versos 49 a 52, In the verses 49 until 52, diz assim: Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Mas Caifás, o sumo sacerdote, na sua fala, procurou expor os argumentos para condenar Jesus à morte. no more slide. Seguinte. Então, okay, but read the text. Caifás, o sumo sacerdote. Mhm. So Caiaphas, the high priest, in his speech, Ele procurou expor os argumentos para condenar Jesus à morte. he tried to expose the arguments that they had to kill Jesus. Ou seja, ele procurava dar uma motivação nobre para o assassinato de Jesus. They want to give a noble motivation to the death of Jesus, to the murder of Jesus. A ideia é que Jesus morresse pelo povo. The idea that Jesus would die for the nation. Mas o que ele e os demais ignoravam é que Deus nunca é pego de surpresa. And what the things that they ignore, that God was never surprised, God caught on surprise. Se é uma coisa que não precisamos temer como crentes em Jesus, é de planos malignos contra nós. If there's something that we don't need to fear about Jesus or about our lives, is the malignant plans against ourselves. Não precisamos temer. We don't need to be afraid. O Senhor tem tudo sob controle. God is in control of everything. Nós temos uma promessa em Isaías 54:17. We have a promise in Isaiah 54:17. 9. Diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. So no weapon forged against you will prevail, and you refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Mas como dissemos há pouco, But as we said before, Deus não estava surpreso com essa conspiração. God wasn't surprised with this conspiration. Por quê? Why? Por causa da sua infinita compaixão, Because of his compassion, já infinite compassion. já estava nos seus planos eternos It was in his eternal plans que Jesus, seu filho amado, viesse a morrer pelo povo. that Jesus, your beloved son, will die for the people. E como explicou o evangelista João no verso 52 que nós lemos aí, It's like explained the prophet John on the verse 52 that I just explained. ele não morreu somente pela nação, mas para reunir para si em um só corpo os filhos de Deus, que é a igreja do Senhor. Jesus didn't die only for the nation, but to reunite all the people, which will be the church of God. Então, concluindo, Bom, gostaríamos de lembrar as lições que ficam para nós aqui. so the conclusion is, I would like to remember the lesson that we can take from this text. Em primeiro lugar, a religiosidade sem entendimento pode matar. First of all, the religion without understanding can kill. Portanto, precisamos alinhar nosso culto com a vontade de Deus. Therefore, we need to align our worship with the God's will. Jesus deve ser a razão do nosso culto, precisamos seguir o seu exemplo.
Jesus must be the reason of our worship, and we should follow his examples. Nós precisamos facilitar o caminho para Jesus e não dificultar o caminho para Jesus. We need to make the way for Jesus easy, not make it difficult. E o último ponto, nossa religião precisa demonstrar compaixão com as pessoas. And another topic, our religion needs to show compassion through the people, for the people. O plano do Pai foi resgatar o povo para si através do sacrifício de Jesus. God's plan was to rescue people for himself throughout the sacrifice of Jesus, Que demonstre para o mundo a compaixão que ele tem. who would demonstrate to the world the compassion that he has. Então, para finalizar, To finish, coloquei esses 2 versículos para nós fazermos o contraste da religião dos fariseus com a verdadeira religião que Deus quer de nós. so I put these 2 texts so you can compare the Pharisees' religion and Jesus' religion. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. The religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. E quem são os órfãos e as viúvas? And who are the orphans and the widows? As pessoas que necessitam de ajuda. The people that needs help. Precisamos olhar para as pessoas com compaixão. We need to look at people with compassion. E o outro versículo: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. And the other verses, carry each other's burdens, and this way you fulfill the law of Christ. Ou seja, nos ajudemos uns aos outros. Better, we need to help each other too. Meus queridos irmãos, para finalizar, preparar essa mensagem para mim foi muito difícil. To be honest with you, to prepare this message for me was very difficult. Eu gostaria que, That's Stephen challenge. eu gostaria que o Steven tivesse me dado outro texto. I would like Stephen to give me another text. Yes. Mas a dificuldade não está no texto. But the difficult, it's not in the text. A dificuldade estava em mim mesmo. The difficult was within me, Porque me fez lembrar momentos que eu fui legalista, because it reminds me moments that I was a legalist, em que eu olhei mais a aparência Yeah, externa, that I looked more into the appearance, external, julgamentos rápidos, that I have judged people in some ways, fast, que não condiz com a religião verdadeira de Jesus. because doesn't go with the real religion of Jesus. É duro você ouvir Deus falar para você: It's very hard to feel God's telling you falso. you are a hypocrite. Precisamos pensar nisso. We need to think about this. Se nós formos perguntar a cada pessoa aqui, cada um tem uma dificuldade, um problema difícil. If we will ask any one of you, all of you, each one of us will have a different problem. Talvez um pecado, Maybe a sin, mas é muito fácil se nós não cuidarmos. but it's easy if we don't take care. A linha que divide a religião verdadeira e a farisaica é muito fina. The line that divides the Pharisees with Jesus' will, it's very close. Porque nós temos a tendência de esconder o que somos por dentro. Because we have the tendency to hide what we have inside of us. E para esconder o que somos por dentro, So to hide what we have inside, what we really are inside,
praticamos uma religião bonita por fora, We make we make ourselves or the religion in us beautiful outside. Jesus não quer uma religião bonita por fora. Jesus doesn't want a fake religion that's beautiful outside. Ele quer que eu abra o meu coração para ele. He wants me to open my heart to him. Ele quer que eu entenda, que você entenda, que ele está vendo tudo. He wants me to understand and you to understand that he sees everything. We cannot hide anything. We cannot hide anything from God. Não podemos esconder nada de Deus. We cannot hide anything from God. Muitas vezes julgamos rápido, A lot of times we are very fast in judge people porque fazendo o outro feio, because making the other one look bad, sentimos melhor, somos melhores. we feel better about ourselves. Jesus não quer isso. Jesus doesn't want this. É essa o contraste. Por isso, aqueles homens queriam matar Jesus. This is the contrast. That's why the people wanted to kill Jesus, Porque Jesus estava expondo o seu interior. because Jesus was exposing them, their thoughts and their way of living. And Você não precisa expor o seu exterior aqui para todo mundo. you don't need to tell all your problems and expose yourself to everybody, Mas faça isso no seu quarto, but do this in your bedroom para Jesus. for Jesus. Saiba que Ele está vendo tudo. Know that he's watching everything. Aqueles homens da religião de Jesus na época, Those people, that the Pharisees of the sorry, aqueles homens da época de Jesus, aqueles líderes, these leaders in the time of Jesus, quando viam alguém pecar ou em erro, when they saw someone committed any failure, acabavam de esmagá-lo. they will pressure more them. Jesus, quando via alguém em erro, And Jesus, when he saw someone in error or doing something bad, restaurava essa pessoa. he restored the people. Lembramos da mulher pega em adultério, flagrante adultério? Remember the woman, that the adulterer woman, Aqueles homens queriam matá-la. the men would like to kill her. Jesus deu a mão e restaurou. Jesus gave her hands and restored her life. Não negou o pecado, disse, olha, He não didn't faça. deny the sin, Olha, vai, não peques mais, but he said, go and make yourself clean. mas levante But e ande. Você está perdoado. get up and walk. You are forgiven. Que Deus possa nos abençoar. That God may bless his word. Amém.